O hip hop é um movimento cultural que surgiu nos Estados Unidos nos anos 1970, no Bronx de Nova York, que é o resultado de confrontos e trocas culturais aí entre negros, norte-americanos, jamaicanos e porto-riquenhos. Significou dessa forma a organização espontânea aí de uma conversa intercultural de jovens marginalizados no interior da grande cidade norte-americana. Olha, no programa Alesp em Pauta de hoje, nós vamos falar do projeto de lei de autoria aqui da deputada Alessi Brandão, do PCdoB, que declara o hip hop um patrimônio cultural e imaterial do Estado. E para repercutir sobre esse tema, eu recebo aqui em nossos estúdios o Roberto Landim, que é mais conhecido, né, Roberto, como Beto Teoria. É isso? Assessor de cultura da deputada e integrante também do movimento Nação Hip Hop. E, através da nossa plataforma Zoom, eu recebo o Fábio Corvo, que é ativista cultural e integrante do Fórum do Hip Hop. Bom, sejam bem-vindos aqui ao nosso programa. Obrigado. Eu já queria de cara aqui o Beto. Aliás, fala pra gente, Beto, por que Beto Teoria? Bom, primeiramente, obrigado aí pelo convite, uma alegria, uma satisfação estar aqui no programa, estar podendo fazer esse bate-papo com vocês, né? E também estar aqui participando em nome da nossa querida deputada Alessi Brandão. O prazer é nosso, né, Beto? O prazer é todo nosso receber vocês aqui na nossa Assembleia Legislativa. Uma satisfação muito grande. Beto Teoria, porque eu tenho um grupo de hip hop chamado Grupo Teoria. Inclusive, agora esse ano eu completo 30 anos de carreira, 30 anos do Grupo Teoria. E como o Beto é um apelido comum, então a galera sempre falava que era o Beto do Grupo Teoria e acabou virando o apelido Beto Teoria. Beto Teoria. E aí acabou ficando aí como o nome artístico. Então, como eu tenho essa atuação aí no hip hop, na cultura, então as pessoas, não só do hip hop, mas da área cultural, me conhece como Beto Teoria. Então, inclusive no mandato da deputada Alessi Brandão, eu atuo como assessor de cultura do mandato da deputada. Então, para mim, é uma alegria muito grande poder contribuir com o hip hop, contribuir com a cultura e estar atuante no mandato da deputada Alessi. E tu é rapper desde quando? Então, desde 94 que eu comecei a me identificar com o hip hop. Na verdade, a identificação veio a partir da música negra, a partir da música black, dos bailes, né? E o hip hop, de uma forma geral, ele surge assim, né? Então, foi através das ações culturais, né, da música negra que o hip hop surge nos Estados Unidos. Mas o próprio hip hop ele já é introduzido ali nos Estados Unidos através de um DJ jamaicano chamado Kool Herc. E aí você tem a participação de hispânicos, latino-americanos, porto-riquenhos. Então toda essa mistura que vem dessa herança cultural, ancestral, africana, produz essa identidade para a cultura hip hop. Então eu sou mais uma pessoa que me inseri dentro desse processo de música, de cultura, de ação social, né, de periferia. Eu sou da região do ABC, então ali a gente não tinha muitas opções, né, em termos de lazer, em termos de acesso. E aí o que tinha pra gente era aquele baile da Associação de Moradores, a festinha na quebrada. E aí eu me identifiquei com a cultura hip hop, porque a cultura hip hop ela traz essa oportunidade. Para além do entretenimento e da vivência musical, ela traz também essa coisa da identidade, né? Então eu acho que a importância para mim estar no hip hop, para as outras pessoas que fazem parte do hip hop, eu acho que é essa grande cultura que o hip hop produz, que é um guarda-chuva, né? Por isso que a gente costuma dizer que o hip hop é um movimento social, cultural e político, porque ele consegue dialogar de várias formas, então é um instrumento de diálogo muito importante. Não, e a gente vai falar durante o programa aqui do que o hip hop fez e faz, né, por esses jovens aí da periferia, né? Isso é muito importante, a gente vai ter tempo aí para falar sobre isso, então... Mas eu vou falar com o Fábio aqui, eu quero que o Fábio, né, se apresente aqui, que o Fábio é um artista cultural, né, Fábio? O Fábio, inclusive, está aqui, trabalha com a deputada Márcia Lia, que é coautora, inclusive, perfeito, né, Fábio? Perfeito. Desse projeto de lei que eu falei aqui na abertura, né, do nosso programa, que é um projeto que declara aí patrimônio cultural e imaterial, aqui do nosso estado de São Paulo, né, Fábio? Isso. Bom, primeiramente, obrigado, né, pela oportunidade da gente estar aqui batendo esse papo sobre hip hop, muito honrado, e estar contribuindo para essa discussão na Alesp hoje. A gente se encontra nos corredores aí enquanto trabalhador da casa e hoje está aqui podendo falar e transmitir nossas opiniões sobre esse assunto. Bom,
O caso da Márcia ser coautora do projeto veio do convite do próprio Beto e do mandato da Alessi. A gente já se conhece da militância do hip hop, a gente já se conhece dos bastidores aí da cultura, da construção que a gente faz. E aí, quando estava no processo de construção, o Beto, numa das nossas conversas, fez esse convite e a gente topou com todo o prazer, né? Tudo que é para construir, para edificar a cultura hip hop é do nosso interesse. E eu tenho uma gratidão pessoal com a cultura hip hop, com o hip hop. Então, fico muito feliz desse convite também de poder contribuir para que nossos mandatos juntos construíssem esse projeto tão importante para o hip hop do Estado. Sem dúvida. E conta um pouco desse fórum, né, que você é integrante do Fórum do Hip Hop. Como é que é? O Fórum de Hip Hop do Interior Paulista, ele surge quando a gente passa a entender que só um fórum estadual não contemplava o hip hop do Estado de São Paulo como um todo, né? A gente tem diversos, eu sempre brinco, a gente tem diversos interiores, né, do Estado de São Paulo. A região do Vale do Ribeira tem uma característica, aqui minha região de Sorocaba tem outra, a região lá de Bauru tem outra. Então, só um fórum estadual que já existia na época não contemplava, não dava conta de representar o hip hop como um todo no interior do Estado. Então surge o Fórum de Hip Hop do Interior Paulista, que fez 20 anos agora, ano passado, e a gente, de lá para cá, a gente tinha uma metodologia onde a gente, de 4 em 4 meses, passava numa cidade, e nesse intervalo entre 4 meses, os organizadores iam para essas cidades também, fazendo discussão com o hip hop local e tal. E a ideia sempre foi trazer o hip hop para além dos palcos, né? Não só como uma questão cultural, mas também na construção social, política, cidadã, né? A gente trouxe gente do poder público para fazer discussão com a gente dava oficina de formação, que iam desde o direito até os próprios elementos da cultura hip hop. Então, é um espaço formativo e de debate, de construção, para a gente conseguir ter um panorama do que é e do que deveria ser, do que a gente sonhava que fosse o hip hop no estado de São Paulo como um todo, né, e especificamente no interior do estado. E aí fez 20 anos agora, teve uma edição em Sorocaba comemorando os 20 anos do fórum, está se rearticulando, assumindo um novo formato, está sendo atualizado, né? Perfeito. Agora, o hip hop, ele engloba, no caso, o movimento, né? Que tipos, assim, vamos dizer, de som, né? Ele engloba o quê na genealogia? Sim. O pessoal sempre pergunta muito isso em relação, né? Que algumas pessoas usam o termo cultura hip hop e algumas pessoas usam o termo movimento hip hop. Na verdade, é por conta dessa característica do hip hop, né? Então ele tem ali elementos pilares, né? Que é o DJ, o break, o MC, né? Aliás, o break, o DJ, o grafite e o MC, mas ele dialoga de uma forma transversal com outros elementos, né? Então eles são elementos pilares. E aí, tem algumas pessoas que apenas vão cantar rap, algumas pessoas que apenas vão grafitar ou vão discotecar. Agora, quando você junta esses atores, né, aí você está fazendo um movimento. Então, tem essa característica de que ele é uma cultura, ele atua enquanto entretenimento, enquanto ação cultural, mas quando ele se junta, ele produz, né, essa construção social e política. Então, quando a gente junta esses atores culturais, né, que fazem parte do hip hop, nós estamos fazendo um movimento. Então, para criar, por exemplo, a lei, né, que declara o hip hop como patrimônio cultural e imaterial, a gente juntou esses atores, né, que fazem hip hop no dia a dia, para falar, olha, tem algo importante que a gente precisa deixar registrado, que é essa construção que o hip hop vem fazendo no Brasil ao longo de 40 anos. Esse ano, inclusive, o hip hop celebrar 50 anos no mundo, né? Então, essa questão dos 50 anos do hip hop é com base numa atividade cultural que o DJ Kool Herc fez em 1973. Mas você falou 50 anos no mundo. Isso, no mundo. Mas no Brasil chegou 40 anos. 40 anos. 40 anos. Então, quando a gente discute essa questão do hip hop como patrimônio cultural e imaterial, é porque essa coisa do imaterial é justamente aquilo abstrato, que você
talvez não veja, mas que na vida de vários jovens, de várias pessoas, fez uma diferença. Porque levou essa cultura, levou entretenimento, levou cidadania, levou orientação. Então, muitas pessoas, não só como eu, como o Fábio, que está aqui dialogando com a gente, passou por algum processo em que o hip hop trouxe uma contribuição, trouxe uma orientação. Então, essas contribuições que o hip hop trouxe para a sociedade e, ao mesmo tempo que a gente participou ativamente dessas construções, eu acho que faz com que o hip hop seja essa importância que é, né? Então, durante os últimos anos, a gente viu várias coisas que aconteceram a partir de características atuantes do hip hop, que talvez as pessoas não percebam, mas que está no dia a dia. Então, quando você fala de moda, streetwear, por exemplo, tem a ver com hip hop. Às vezes tem um filme de ação, tem uma música naquele filme de ação que é um rap, né? Então, você anda aqui pela capital paulista, você vê vários prédios com grafites, né? Então, que é essa intervenção urbana que o grafite faz, né? Então, você vai para o baile, se o DJ colocar uma música mais lenta, você vai curtir a música de um jeito, se o DJ colocar uma música mais acelerada, você vai curtir o baile de uma outra forma. Então, essas características que o hip hop traz, faz com que ele tenha essa importância dentro de um cenário cultural, né? E aí, por isso, essa coisa de garantir que o hip-hop tem essa identidade de patrimônio. Fábio, falando, dando continuidade no que o Beto está falando, eu queria que você falasse para a gente a questão do hip-hop, né, na comunidade jovem, por exemplo, da periferia. Porque eu sei, a gente sabe disso, que esse movimento, que o hip-hop contribuiu e continua contribuindo, né, para tirar esses jovens da criminalidade, por exemplo, Fábio. Bom, eu sou suspeito para falar porque eu sou um desses exemplos. Né? Na minha adolescência, eu tive uma passagem aí pela criminalidade e pelo uso de crack. Né? Tive uma internação em 2002. E o que me manteve em pé, o que conseguiu que eu procurava muitas vezes nesse caminho e nas drogas, eu encontrei no hip hop, que era a sensação de pertencimento, de identidade. Outra coisa, né, o rap, principalmente o segmento de rap que a gente cantava, que hoje se chama de rap de mensagem e tal, sempre teve uma parada da gente de ter que viver o que a gente cantava. Então o hip hop me ajudou a entrar num acordo comigo mesmo, que eu não podia cantar sobre liberdade, sobre emancipação do povo preto, sendo escravo no sistema ou da própria droga em si. Isso também, na periferia, o hip-hop ele fornece para a gente, além de tudo isso que o Beto falou, a questão da identidade, da gente se encontrar, ter pertencimento, se sentir pertencente à sociedade, ter um espaço, né? O hip-hop bateu no peito da juventude da periferia e falou, você é importante, você tem que ter orgulho de onde você vem, das suas características, né, do seu dialeto próprio, do seu jeito de se vestir próprio. E se hoje a gente consegue ter nas Olimpíadas, a gente consegue ver o hip-hop através do rap numa trilha sonora do filme, por exemplo, como o próprio Beto citou, é porque lá atrás o hip-hop devolveu a nossa autoestima e olhou pra gente e falou, vocês são importantes, você tem espaço no mundo, sabe? Então, essa é a importância principal no quesito social para mim do hip-hop. É o orgulho que ele nos devolveu de a gente ser quem a gente é, da gente ter um espaço e da gente falar das nossas coisas, dos nossos problemas, das nossas questões sociais, das nossas questões amorosas, como no caso do Beto, estava falando do rap romântico, mas com a nossa linguagem, com a nossa identidade. Então, isso para mim é o mais importante, e foi o que tocou na minha vida. E tudo que eu faço hoje para o hip-hop é enquanto gratidão pelo que o hip-hop fez por mim, e eu me sinto na obrigação de devolver para o hip-hop. Não, claro, né, Fábio, que o movimento, o hip-hop te ajudou, a gente não, isso é fato, isso aí, né, a gente tem relatos aí de pessoas que, né, de jovens mesmo, que saíram mesmo, que, da criminalidade, de tudo, enfim. Mas também tem um outro lado também, né, família, tudo isso com também, né, juntando, né, Fábio, te dá uma força grande. E o hip-hop traz isso, né, para esse lado, né, para ajudar o lado familiar, né, do indivíduo. Porque também sem a família é tudo, a gente sabe disso.
né? Não é só um movimento também que tirou você, né, Fábio, dessa situação em que você esteve na tua época. Sérgio, mas... Sim, mas assim, a própria relação com a família, quem me mostrou como deveria ser foi o próprio hip hop, a própria cultura, sabe? Sim. A gente, DJ aqui, amigo meu, JP, a gente sempre conversa sobre isso, a gente fala que o hip hop foi o pai que a gente não teve, não tive uma figura paterna. Uhum. Os conselhos que eu deveria receber do meu pai, eu recebi das letras de rap, dos conceitos da cultura hip hop. Então, para eu me abrir com a minha família, para eu ter uma relação boa dentro de casa, para mim ter uma relação boa no meu trabalho, também foi o hip hop que formou minha personalidade. Quer dizer, o hip hop te levou a isso, a ter um diálogo melhor com a tua família? Não, eu acredito, claro que sim, não tenha dúvidas, né? Um movimento que tem ajudado demais esses jovens aí, não só periféricos, não, porque hoje você vê... Não tem esse negócio plural, mais né? hoje. Hoje é plural. Né? O hip hop entrou de uma tal maneira, né, que... Sim. Não é, Beto? Plural. Hoje em dia a gente pode um tempo atrás falava muito, inclusive o próprio preconceito com o hip hop era por conta disso. O hip hop é a música de marginal, música do gueto, música de periferia. Não, e o preconceito, né? Aliás, eu queria que vocês falassem que ainda tem o preconceito, né, muito. com o hip hop. Eu acho que o hip hop cresceu, né? Por conta dessa garra, dessa atuação, quebrou muitas barreiras. Ainda tem esse preconceito, mas hoje as pessoas já entendem, por exemplo, o que é um grafite. Né, que muitas vezes um grafite era simplesmente comparado como pichação e muitas vezes os grafiteiros eram presos por estar fazendo arte. Né? O Fábio citou aí, esse ano vai ter o break nas Olimpíadas, né? Então, mas teve vários b-boys, né, dançarem, b-boys e b-girls que apanharam de seguranças no metrô fazendo break na estação São Bento. Aí você vê, lá atrás estava, né, tendo ali um atrito entre os dançarinos de break e os seguranças do metrô. Hoje o break vai estar nas Olimpíadas agora em Paris em 2024, né? E aí é essa construção. Então, ainda tem pessoas que não entendem o grafite, não entendem o break, não entendem as letras de rap, mas a gente conseguiu mostrar, né, quebrando esses paradigmas, quebrando essas barreiras, mostrando, não, isso aqui é cultura, isso aqui é uma intervenção social, é uma intervenção cultural. Ele está dançando, mas ele está fazendo ali uma expressão corporal, isso aí também é arte. Então, eu acho que tem um pouco disso tudo, né, dos avanços que a própria cultura proporcionou para a gente, mas também tem essa mudança de comportamento da sociedade. Tem muita coisa que a gente mesmo do hip hop fazia, então às vezes tinha letras que tratavam às vezes uma coisa meio machista, meio homofóbica, e as mulheres do hip hop chegaram e falaram pra gente, não, isso aqui tá errado, vocês não podem cantar isso. Então a gente aprende muito também, né, com as irmãs do movimento hip hop que mostram pra gente que em algum momento a gente errou, em algum momento a gente se equivocou, então a gente também está numa construção permanente enquanto sociedade. Então quando eu falo que o hip hop é um movimento social, né, e político, é por conta disso, porque a galera do rap também pega o busão, usa o metrô, tem que usar o posto de saúde. Sim, claro. Então a gente está fazendo arte, mas ao mesmo tempo também tem que se preocupar com outras questões que nos acercam, porque como o Fábio falou, às vezes tem um jovem de periferia que é criado por uma mãe, por uma avó, talvez ele não tenha aquela família que ele gostaria de ter estruturado na quebrada, e o hip hop pode ser esse parceiro para levar esse menino que às vezes só tem ali a avó e a mãe, levar para uma oficina de break, para que ele possa dançar, que é isso mais ou menos que a gente imagina que o hip hop possa trazer de contribuição, né? Um jovem dependente químico, para dançar break, por exemplo, vai ter uma dificuldade, não vai ter organismo para isso, né? Não vai ter aquela condição, e talvez o break possa falar, não, vem cá, vamos dançar aqui, você tem condição de ser um desportista, e às vezes isso desperta, né, uma curiosidade, um interesse, e esse menino que pode ser um dependente químico pode virar a ser um b-boy, um grafiteiro, um MC, né? Eu costumo dizer que a gente procura mostrar o mundo como ele é, né? Para que essas pessoas da periferia, esses jovens, a galera da cultura como um todo, possa ter oportunidades, que muitas vezes o hip hop não teve oportunidades. Estar com você aqui hoje, por exemplo, falando disso, é uma oportunidade da gente falar de hip hop. Mas você sabe com o que eu comparo, viu, Fábio? Vamos comparar, falando do preconceito, que ainda existe, por incrível que pareça, com a capoeira, por exemplo. Justo. Com a capoeira. Tem gente que acha que é coisa de malandro. Tem até um dado interessante que recentemente eu discutia, que é fazendo esse comparativo do break com a capoeira, que me perguntaram, mas o break está nas Olimpíadas, é esporte ou é cultura? E a capoeira é a mesma coisa, né? Que tem a Federação Paulista de Capoeira, tem as competições de capoeira, e eu estava dizendo que, na verdade, tanto a capoeira como o break, ele é desportivo. Quando você tem cultura e você tem competição, ele é desportivo.
Então, a capoeira ela é cultura e tem competição. Ela vira uma ação desportiva. E o break é a mesma coisa. Ele é cultural, tem competição, então o break é desportivo. E a capoeira no Brasil, inclusive, chegou a ser proibida por lei. Quem praticava capoeira era repreendido como crime de vadiagem. Pois é, exatamente o que eu falei. Que bom que a gente avançou. Né, Fábio? Eram malandros, eram tidos como malandros. Né? E você vê que a capoeira hoje está também em competições. Tem competidores de UFC que usam a capoeira. UFC que usa capoeira. Verdade, é verdade. Cara, você vê. Você fala assim, não, Fábio? As pessoas ainda têm essa coisa, cara, que isso precisa mudar a mentalidade. Sim. Né? Tem que ser mudado. É um preconceito que ele vai se renovando, né? Porque o samba passou por uma tentativa de criminalização, a capoeira passou, o hip hop passou, hoje o hip hop está nesse mainstream aí, nesse cenário mais favorável, e o funk também passa por uma tentativa de criminalização. Então, é um preconceito com a periferia, com as culturas periféricas e negras que vem se renovando, e sempre vai surgir alguém que tem que se impor e falar assim, vamos lá de novo, isso aqui é cultura, assim, porque é histórico, né, desde o samba até o funk, passando pela capoeira, pelo hip hop, a gente teve que enfrentar esse tipo de preconceito. Aliás, do que o Beto estava falando do grafite, sim, cara, é lindo aquela, na 23 de maio. Muito, né, os mural. Pelo amor de Deus, que coisa mais linda do que aquilo ali, cara, aquele mural gigante, né? Muito bonito. Tem alguns prédios ali na região da República também, que tem aquelas empenas ali dos prédios da República também, tem vários trabalhos muito bonitos ali. Hoje tem uma galera do grafite que expõe, né, em grandes galerias, em grandes museus, né. Teve o avião da Copa, quando teve a Copa aqui no Brasil, foi grafitada, né, por artistas, né. Então, eu acho que é isso, a gente está abrindo caminhos, abrindo oportunidades, mostrando que o hip hop é rico, né, dentro de toda uma genealogia, né. Hoje a gente tem uma galera também que, através do rap, faz as batalhas de MCs, que hoje é uma febre em vários lugares, né, e a galera usa as batalhas de rima não só como uma forma de entretenimento e competição, mas onde também eles possam, que às vezes alguns lugares são muito carentes de espaço de lazer e eventos. E às vezes aquela batalha de MC, aquele encontro de break, serve para isso também, para a galera ter aquele momento de lazer, de descontração. Então tem muitas coisas que o hip hop avançou, a sociedade avança junto, né? Então essa coisa do grafite, acho que o hip hop avançou, né, na sua atuação, e a sociedade avançou junto. Eu acho que isso é positivo, porque a cultura, de uma forma geral, ela sempre está em transformação, né? Então a música que eu me identifiquei ali na década de 90, hoje já é diferente, né? Recentemente tem a premiação do Grammy, por exemplo, hoje tem um prêmio específico do Grammy que se chama Dr. Dre, que é um rapper, né? Um grande ícone do hip hop, justamente pela atuação do Dr. Dre, que é aquela coisa empreendedora, de geração de renda. Então, olha só que interessante, o hip hop, que até então era só cultura e entretenimento, hoje pode trabalhar essa questão econômica, de geração de trabalho e renda, que é uma coisa que para nós, inclusive, ainda era algo que fala, vou ganhar dinheiro cantando rap, ou vou sobreviver fazendo grafite. E hoje a gente consegue mostrar que hoje a gente pode falar que eu vou te falar uma coisa, que o movimento, né, o hip hop é um movimento rico, cara. Sim, culturalmente muito rico. Culturalmente muito rico. Com certeza, com certeza. Olha, eu vou fazer o intervalo, tá bom? Daqui a pouco a gente volta para continuar falando mais sobre esse movimento, né, essa cultura que é o hip hop. Voltamos já já. Muito bem, estamos de volta aqui com a Lespe em Pauta, hoje falando sobre o hip hop. Ô Beto, estava me falando aqui nos bastidores há pouco, né? Sobre o presidente aqui ter decretado, né? Feito um decreto, presidente Lula, do hip hop. Conta pra gente o que é.
uma construção com várias lideranças e artistas do hip hop do Brasil inteiro, apresentou para o Ministério da Cultura, né, para a ministra Margarete Menezes, a importância do hip hop dentro de toda essa cadeia produtiva, social e cultural. Né? E o presidente Lula foi muito favorável, né, a criar um decreto, né, e esse decreto foi publicado em novembro de 2023, garantindo que o hip hop seja, né, tratado como uma ação de fomento, de cultura, de cidadania. Então esse decreto presidencial que saiu em novembro de 2023 faz com que o hip hop tenha essa característica de ação social, cultural e fomento. Isso ajuda, né, aos estados e municípios, né, a entenderem essa cadeia produtiva que o hip hop produz. Inclusive o projeto de lei da deputada Alessi vem para complementar isso, né? E até fazendo aqui uma consideração importante, né, do projeto de lei da Alessi. A Alessi foi quem fez a propositura inicial. Tem a deputada Marcialia como coautora, mas tem também o deputado Márcio Nakashima e o deputado Emídio. Né? Esse PL ele foi proposto em 2021, ele entrou, né, na LESP para o processo na LESP em 2021. Inclusive, o pessoal até pergunta... O Emídio e o Nakashima também são coautores desse projeto do PL, junto da Alessi. Então, a Alessi, a Marcialia, o Nakashima e o Emídio. Muitos deputados dessa nova legislatura também apreciaram o projeto de lei, mas eles não puderam entrar como coautor porque, como o projeto foi proposto numa legislatura anterior, né, que foi 2021, os novos deputados não podem entrar como coautores, mas é um PL que tem muito apreço, então eu acredito que, né, com o decreto presidencial, com o projeto de lei agora do hip hop como patrimônio cultural, vai abrir essas oportunidades de diálogo na gestão pública. Então a gente sabe aqui que tem várias pessoas que assistem o programa, que acompanham, né, o andamento da LESP, e acho que é importante a gente dar esse destaque, né, que tanto o decreto como o PL, eles são instrumentos para que não só a galera do hip hop, mas a cultura de uma forma geral, possa apreciar o trabalho da galera do hip hop, gerando essas oportunidades. Hoje você tem uma cadeia produtiva do hip hop que vai desde o evento, de um show de rap, ou até mesmo os encontros culturais, né? Então você tem linhas de editais, né, apoios culturais, projetos, e é uma coisa que a gente tem discutido mais num tempo atual até então, né, que é uma coisa recente para nós também, essa questão da geração de trabalho e renda, que eu acho que é importante a gente começar a discutir com as prefeituras, né, com o Estado, porque muitas dessas contribuições que o hip hop traz, né, também ajuda toda uma cadeia produtiva, né? Então a gente estava falando agora há pouco do grafite, do prédio, então às vezes o grafiteiro fica com a menor parte do custo, porque você vai fazer um grafite num prédio, mas você tem a tinta, né, que é um consumo, que é um outro setor produtivo, né, que agrega esse valor das tintas, um andaime que ele aluga para poder fazer ali. Então, às vezes aquela parte do grafiteiro mesmo é a parte menor. Todo o recurso que envolve você fazer um grafite num prédio, tem outras pessoas que também estão sendo beneficiadas, né? Como num show, né? A gente fala muito do artista, né, que está lá no palco, mas você tem o pessoal, você tem o cara do backstage, o técnico de som e tal. Um aparato, né, de pessoas, inclusive, né, trabalhando para isso, para que dê tudo certo, para que... Né? Ô, Fábio, eu queria que você falasse também do que o Beto falou, da importância desse decreto aí, né, do presidente. Eu acho que ações como o decreto, como o próprio projeto que a gente está discutindo aqui da Alessi, elas vão muito de encontro com uma pauta que a gente debateu no bloco anterior até, que é a questão, né, de como a sociedade enxerga o hip hop. Conforme a gente avança, também se profissionaliza, se capacita para as discussões, a sociedade também tem uma devolutiva nesse sentido. Então, acho que o decreto é fruto tanto da boa vontade política do governo federal, mas também da mobilização dos movimentos, de como os movimentos se organizaram e fazem esse movimento na direção de conquistar mais, né? de conseguir que novas portas se abram, que a gente se aprofunde em algumas discussões para além só da apresentação artística. Então, eu acho que, como a gente estava falando um pouco de preconceito antes, enxergar o hip hop hoje nesse patamar de ter um decreto presidencial é fruto da luta dos movimentos para mudar essa imagem e para se capacitar também para fazer essa discussão. Então, acho que o
projetos como esse, a gente teve recentemente também a criação da Frente Parlamentar de Defesa e Fomento da Cultura Hip Hop na própria Assembleia, né, que é proposta pelo deputado Donato, mas a deputada Alessia, a Marcelia fazem parte também, junto com outros deputados. Então, eu pelo menos enxergo tudo isso como fruto da organização e do amadurecimento do próprio movimento hip hop, e novas portas vão sendo abertas e outro tipo de discussão acaba sendo feita para trazer, inclusive, para dentro da questão institucional do hip hop. Vamos voltar a falar do movimento em si. Qual foi a origem desse movimento do hip hop? Então, o hip hop ele acaba surgindo de uma necessidade, eu diria, principalmente dos jovens negros ali, latino-americanos, que estavam nos guetos ali em Nova York, no Bronx, dessa coisa da expressão, né? Existe alguns registros que a galera do grafite, por exemplo, na mesma época que surge o hip hop ali na década de 70, acontecia a Guerra do Vietnã. E muitos jovens negros, hispânicos, latino-americanos iam para a Guerra do Vietnã, não eram convocados para ir para a Guerra do Vietnã, iam para o fronte e eram um dos primeiros a serem mortos na Guerra do Vietnã. E os grafiteiros começaram, porque às vezes tinha um irmão, um primo que morreu na Guerra do Vietnã, e começaram a grafitar em muros, nos trem, a palavra nowhere. Então eles escreviam nowhere, né, não a guerra, em letras garrafais. E para justamente chamar mais atenção. Então, ali as pessoas já perceberam que o hip hop podia ser ali um instrumento, né, de contestação, né, de confronto de ideias. E as próprias equipes de dança, que muitas vezes se confrontavam de brigas, né, os rivais ali, eles começaram, através da própria dança, criar essa característica de falar, não, vamos batalhar aqui na dança, quem for melhor na dança aqui leva a disputa. Então aquele confronto de gangue, que era muito comum, né, começou a ter, sim, inclusive o termo crew, né, muitas equipes de break, né, então aqui no Brasil você tem um campeonato como a Master Crew, você tem equipes antigas como a Backspin, né, então a Street Warriors, que tinha essa coisa meio de crew, a palavra crew justamente se remetia a essa questão da gangue, mas na verdade era uma gangue de dança, que fazia ali o confronto apenas na dança. Inclusive o próprio break, né, nas Olimpíadas, a galera vai poder perceber um pouco isso, né? Que são dois oponentes que na dança fazem esse confronto. Inclusive tem alguns movimentos que são básicos pro break, que o dançarino ali, o competidor vai ter que fazer para poder ganhar a pontuação. Então quando ele finaliza a dança, por exemplo, ele faz um movimento que é o freeze, né? Congelando. Então a depender do movimento que ele faz no final, aquilo ali tem uma característica. Então, o hip hop surge aí, né, dentro dessa característica dos próprios jovens, né, da periferia, na sua forma de manifestar. E como o Fábio disse, aqui no Brasil ficou muito conhecido o rap na década de 90 justamente por ter essa letra mais contestadora, né? Então, Racionais MCs, né, o Taíde, em outros estados, como o GOG em Brasília, o MV Bill no Rio de Janeiro, tinham essa característica nas letras de rap, né, de denúncia, de contestação, e talvez hoje, no rap atual, não esteja tão presente, né, nem nos raps norte-americanos, nem no rap brasileiro. Mas é porque também teve o próprio avanço da cultura, da sociedade, que talvez aquela denúncia que o Racionais fazia na década de 90 sobre o Capão, sobre o Jardim Ângela, não que não tenha que fazer hoje, mas é que são outras demandas, são outras questões, né? Então hoje você já pode ter uma música com outro tipo de característica, então o rap não é só aquele rap de denúncia, tem hoje o rap que trabalha, né, a sua musicalidade, a sua letra, a sua poesia dentro de um contexto. E uma própria geração, né? Hoje você tem uma nova geração do movimento hip hop, que não é dessa geração de 90, que vai ouvir outras músicas, né, outros estilos, né? Isso seja nos Estados Unidos, seja no Brasil. Então eu acho que também faz parte dessa evolução da música e da cultura, toda essa transformação que o hip hop vem. Então ele surge ali como uma manifestação social, cultural, política, mas ele consegue navegar nessa coisa do entretenimento, da cultura, né, como uma roda, né, produtiva dentro desse segmento da economia criativa, que acho que é importante também para a gente até enquanto sobrevivência, né? Enquanto fazer artístico, enquanto artista, né? Porque o artista não vive de brisa, né?
O pessoal chega Não aí e dá, fala, ah, pô, o que você faz? Ah, eu sou cantor. E que mais que você faz? Né? "Ah, eu sou músico. Ah, então, mas você trabalha com o quê? Porque às vezes tem muito isso, né? Quando a pessoa pergunta o que você faz, e você fala, não, eu sou do hip hop, eu faço hip hop. Ah, mas você sobrevive com o quê? Porque infelizmente no Brasil ainda tem isso. Não só com o hip hop, eu tô falando do hip hop, mas no Brasil ainda sobreviver de cultura é muito difícil. Não, de música. De música, exato. Então, porque o músico ainda aqui, né? Você, o Fábio, conhecemos Sim, vários sim. artistas que às vezes ali durante a semana tem uma ocupação, um trabalho ali e tal, formal, e no final de semana tá fazendo pagode, tá fazendo rap e tal, porque infelizmente ele não consegue sobreviver só do hip hop, ou só da música, ou só do teatro, né? Então é uma coisa também que o hip hop quer trazer na sua contribuição. Né, que o hip hop tem esse reconhecimento como patrimônio cultural e material, mas que a cultura, de uma forma geral, possa ter esse reconhecimento de que, olha, é um setor econômico produtivo e precisa ter esse olhar para que o hip hop possa evoluir, possa contribuir para a sociedade e que os nossos pares, né, nossos irmãos e irmãs possam sobreviver do hip hop, da música e da cultura. Mas, exatamente. Ô, Fábio, como é que você vê hoje, o Beto estava falando dessa geração, né, de hoje. Eu queria saber de você como é que você enxerga, né, na tua visão, a geração de hoje no hip hop. Eu acho que assim, né, a gente tem que olhar sempre com o olhar da troca, né, a gente mais antigo, mais não, também não é tanto antigo assim também. Não é tão antigo assim também, né, meu cara? Você fala, a gente mais antigo. 30 anos de cultura, eu tô com 25 anos de cultura, a molecada que tá organizando as batalhas. Pô, mas já não. O Beto, eu fiquei assustado aqui, ele falou, pô, Sérgio, eu tenho 30 anos aí de hip hop. Eu falei, caramba, você tem quanto? 25? Eu tenho 25. Eu gravei meu primeiro rap em 99 no projeto social aqui da minha cidade. Aliás, eu queria que você falasse também disso, né? Do teu trabalho, né, no hip hop. Como é que... Você está falando que você gravou com quantos anos? Teu primeiro? Com 15 anos, em 99, o primeiro rap. No projeto social aqui do bar, aqui da cidade. Chamava Natal, Abraço Essa Emoção. E... de lá pra cá, é que o rap assume o papel que eu falei lá no outro bloco, o pai que eu não tive, e eu começo a ver nessas letras de mensagem desses artistas que o Beto citou, o Bibi, o Racionais, os conselhos para mim seguir minha vida. Depois, com o contato com o fórum de hip hop do interior, eu trago para minha vida e do nosso coletivo aqui na nossa cidade, na nossa região, essa vertente mais social e política, não só artística. Né? Eu brinco que até eu conhecer o fórum, a gente corria, mas corria meio que em círculo, e o fórum deu um norte, né, do que seria para a gente, de fato, o hip hop enquanto ferramenta de transformação nas nossas vidas. Né? E nunca ganhei dinheiro com hip hop, a gente sempre teve nessa condição que o Beto acabou de citar, de fazer um bico, de trabalhar, e vai lá e pega a moto e vai trabalhar de motoboy, e trabalha depois, com o tempo, o conhecimento que a gente teve que está em espaços como eu estou hoje na assessoria da Marcialia, já fui assessor de gabinete aqui da prefeitura da minha cidade também, mas tudo isso quem me trouxe foi o hip hop enquanto formação política também, assim, foi o hip hop que me deu essa formação. E aí, sobre as novas gerações, eu acho que é exatamente esse o nosso desafio hoje. Assim. A gente tem hoje um hip hop lucrativo, né? Então você pega aí premiações de batalhas no país aí, que o prêmio da batalha chega a 100 mil reais, né? Batalhas corriqueiras, aí uma batalha da aldeia num dia comum, o prêmio menor é R$1.000 para o vencedor daquela edição, depois chega a 100 mil reais no quem termina o circuito, 100 mil reais quem termina o circuito. Eu acho que o nosso maior desafio com a nova geração é justamente a gente conseguir que essas pessoas tenham acesso a esses recursos financeiros, a essa cadeia produtiva do hip hop, que ela esteja funcionando e gerando renda, emprego e renda, mas sem perder essa questão estrutural, sem perder essa questão de como o hip hop surge, desde o Bronx até o Brasil, até o que foi na minha vida, como que a gente consegue se manter fiel às nossas tradições, às nossas raízes, mas evoluindo, inclusive, na questão econômica e financeira de geração de emprego e renda. Acho que essa é a maior
a maior discussão que a gente precisa fazer com as novas gerações, que as novas gerações também têm muito para ensinar para a gente nesse sentido, que dá para manter a essência do hip hop e também pagar as contas no final do mês. Tem que pagar, não tem jeito, né, Beto? Isso aí não tem para onde fugir, nem para onde correr. Qual que é a importância do hip hop, Beto, na cultura contemporânea? Eu acho que a importância do hip hop, de uma forma presente, inclusive na vida das pessoas, eu acho que é uma quebra de paradigmas, de barreira, porque muitas vezes o diálogo, quando você tem um cenário, por exemplo, de periferia, muitas vezes as pessoas que estão naquele cenário tem aquela coisa do preconceito, muitas vezes, é claro que no Brasil você tem o preconceito de classe, você tem o preconceito de cor, mas muitas vezes tem o preconceito por não conhecer. E o hip hop por diversas vezes passou por isso, das pessoas ter o preconceito com o hip hop por não conhecer. Né? Então, comparar, por exemplo, o grafite com pichação, e aí quando a pessoa vai conhecer o grafite, né, consegue entender aquilo. Fala, não, pô, peraí, mas vocês misturam cores, e pô, o cara faz isso com o pincel, com o grafite e tal. Então, eu acho que essa coisa também de você ter possibilidades, né, de mostrar o que você faz, hoje, nos dias de hoje é mais fácil. Então, por exemplo, na minha época, quando eu comecei a fazer rap, eu ia na Galeria 24 de Maio, às vezes pegava uma parte do dinheiro, que às vezes ali, quase um terço do meu salário, para comprar um disco de vinil, para usar a música instrumental para fazer a música. E era um disco de vinil importado, e aí você usava aquela música instrumental lá do Snoop Dogg, da Mary J. Blige, para poder cantar. Hoje a molecada, de uma forma atual, você tem os aplicativos, o software. Então a molecada hoje baixa o aplicativo no computador e faz ali a música de forma eletrônica, então consegue fazer a música. Então isso já mostra essa evolução, né? Então hoje a galera que faz o rap tem essa possibilidade de montar um home studio em casa e fazer a música, né? Então hoje tem como a pessoa fazer um layout no computador daquele grafite que ele quer fazer, né, no prédio, para ele já ter uma ideia de como que vai ficar o grafite. Isso também acho que ajuda no próprio diálogo com a sociedade, porque alguns lojistas, às vezes, costumam pedir para os grafiteiros fazerem ali a fachada da loja, porque ele já vai ter uma ideia de como que vai ficar aquela arte. E em algumas cidades, inclusive da região metropolitana de São Paulo, até pela questão da pichação, é muito comum, às vezes, você ver comerciantes convidando grafiteiros para fazer a fachada da loja, não só porque dá uma identidade para a loja, mas também cria essa relação, né, pô, talvez a pichação aqui no meu estabelecimento não tá legal, não tá chamando a atenção que eu gostaria. Então eu vou convidar a galera do grafite, porque eu sei que a galera do grafite dialoga com os pichadores na rua. Sim. Né? Então, isso de certa forma não deixa de ser uma troca, que talvez as pessoas que estão num outro patamar social não entendam que na rua o cara que é pichador, o cara que é grafiteiro, eles se falam, eles têm ali uma convivência, né? Tem uma relação ali, né? Que que pichação já é uma coisa mais... Sim, né? sim. Não dá pra... E hoje você falou certo. Hoje já se sabe a diferença, exatamente, né? Hoje em dia você tem como saber o que é o grafiteiro, o grafite e a pichação. Exatamente. É a relação do comerciante e o camelô. Então a gente vai para 25 de março, vai para o centro de São Paulo, você vai para uma loja, mas provavelmente na calçada você vai encontrar um camelô. Então assim, dentro de todo um contexto econômico, fiscal e tal, a gente sabe o papel do camelô e sabe o papel do comerciante. Então no hip hop acho que as pessoas começaram a entender isso. Não, peraí, agora eu entendo qual que é a relação do grafite e qual que é a relação da pichação. Antes a gente tinha que fazer todo esse discurso, explicar e tal. Então eu acho que essa coisa também da evolução social, né? Então hoje o grafite já pode ser dito como, que é uma arte contemporânea, uma arte moderna. Então o grafite hoje é essa arte, como próprio o rap ou a nossa dança, né? Hoje pode-se dizer que é uma cultura, né? O hip hop está completando 50 no mundo, 40 no Brasil, ainda é novo. Nós ainda temos os nossos fundadores vivos, graças a Deus. Então, no Brasil você tem Nelson Triunfo, um dos fundadores do hip hop. Né? O Nelson estava na comissão de frente do desfile da Vai Vai esse ano, homenageando o hip hop. Então o hip hop virou samba enredo esse ano de escola de samba, mas você tem o próprio DJ Kool Herc lá nos Estados Unidos, vivo, um dos fundadores da cultura, Afrika Bambaataa, inclusive a música Planet Rock do Afrika Bambaataa foi um divisor de águas no mundo da música. Várias músicas evoluíram a partir da música Planet Rock do Afrika Bambaataa. O funk, o Miami,
o próprio drum bass, né? Então, eu acho que quando você fala de cultura contemporânea, eu acho que o hip hop entra dentro desse guarda-chuva, né? Que de uma forma direta ou indireta, o hip hop contribuiu para essa evolução. Ô Fábio, como é que tem aí o hip hop, no caso, evoluído ao longo do tempo, né? E tem impactado, no caso, na música e na sociedade atualmente? Bom, o Beto falou até um pouco disso no outro bloco, né? A gente tem uma influência muito grande na moda, por exemplo, na streetwear, que é na dança também? Streetwear. Na dança também, né? Na moda, na dança. O tipo de vestimenta que o hip hop usava lá atrás, que hoje é tendência, né? A própria sonoridade do rap sendo usada em trilhas sonoras de filmes, sendo usada, né, de maneira mais ampla hoje, não dentro da aula. Isso aqui é hip hop, a gente vai colocar dentro da caixinha do hip hop, né? A gente tem aí, né, nos próprios Estados Unidos, né, o Dr. Dre, que é um exemplo que o Beto também citou, hoje uma das maiores produtoras de aparelhos de equipamento, né, sonoros, fone de ouvido, caixa de som e tal, a Beats by Dre, é um cara do hip hop e com os ensinamentos do hip hop, com a experiência que ele tem dentro do hip hop, ele criou, e é uma das empresas mais lucrativas do planeta. Eu acho que o hip hop ele impacta para além da questão cultural, né? Para toda essa questão, tanto da formação cidadã, quanto da estética da periferia, tanto da estética sonora, né? A gente tem roteiristas de Hollywood hoje que vêm do hip hop, que começaram lá atrás, produzindo os próprios clipes de rap. Então, o hip hop ele impacta na sociedade como um todo, não só em quem é do hip hop. Às vezes você tá ali assistindo um filme e não sabe quanta gente do hip hop, quantas referências do hip hop tem por trás daquilo ali, mas também na formação cidadã, né? Como eu disse lá atrás, quando o hip hop traz para os moradores de periferia, e sobretudo a juventude, essa autoestima, esse local de pertencimento, e como essas pessoas devolvem isso para a sociedade, se colocam de novo na sociedade, né? Como eu falei, hoje eu estou trabalhando no gabinete de uma deputada, mas porque uma formação política que o rap me deu lá atrás. Isso também acontece com essas outras profissões que eu falei. Então, a questão social em si, né? Quando o hip hop traz esse sentimento para a periferia e forma cidadãos na periferia, né? Tirando as pessoas do crime. A gente brinca aqui nas oficinas, nas palestras, né? Cada pessoa que pega um microfone é uma pessoa mesmo que vai apontar uma arma para alguém, no sinal. Então, na questão da violência também, o hip hop impacta demais, né? Cada pessoa que está ali saindo de fora da caixinha que ela foi colocada pela sociedade e olhando o mundo de uma forma mais ampla, tem um pouquinho ali do que o hip hop plantou, uma semente que o hip hop plantou no coração e na mente dessa pessoa. A gente está chegando ao final do programa, Beto e Fábio. Ô Fábio, eu quero aproveitar já, se você quiser deixar alguma mensagem aí, né, para os telespectadores, para as pessoas que estão nos assistindo aqui. Bom, mais uma vez, em primeiro lugar, agradecer o convite, né? É sempre muito bom falar do hip hop e fazer essa troca. E a mensagem que eu tenho para deixar é que cada vez mais a gente olha as coisas com a mente aberta, com a mente mais evoluída possível, e que cultura não é só o que a gente gosta de ouvir, o que a gente gosta de fazer. Cultura, ela faz parte de toda a produção de uma sociedade como um todo. Então, que a gente olhe as coisas sempre no intuito de fazer uma troca, de aprender, e não com conceitos pré-formados sobre aquilo. E que é muito bom hoje estar aqui discutindo o hip hop, inclusive dentro de espaços institucionais como a Assembleia Legislativa. Legal. Cada vez mais isso se estende aí. Obrigado. Valeu, Fábio. Obrigado aí pela participação, né, por esse bate-papo aqui com a gente hoje. Betão.
Bom, eu queria primeiro agradecer o convite e também as portas aqui do pessoal da TV Alesp e dizer que é importante o PL da deputada Alessi, né, que foi a pessoa que fez a proposição, mas também todos os deputados que entendem a importância do hip hop e conseguem aí acompanhar esse entendimento e ajudaram que o projeto de lei fosse aprovado. Então, agradeço à deputada Alessi, agradeço a todos os deputados, né, a vocês, e quem quiser acompanhar não só o trabalho da Alessi através da rede social, mas também o nosso, eu aconselho aí a dar uma força pra gente, acompanhar lá o nosso Instagram, Nação Hip Hop Brasil no Instagram, tem lá os materiais, os trabalhos que a gente desenvolve, então, né, obrigado aí pra galera, quem puder conhecer os nossos trabalhos, pode seguir lá que tem bastante coisa interessante lá. Legal. Quem agradece somos nós aqui, a presença de vocês hoje aqui no programa. Obrigado, Beto. Obrigado, Sérgio. Valeu, Fábio. Pois é, gente, o Alesp em Pauta de hoje termina aqui. Obrigado pela sua companhia. Para rever esta ou outra edição, basta você ficar ligado aqui na nossa programação ou também acessar o nosso canal no YouTube. Até o nosso próximo encontro.